comigo assim, diga: Espírito Santo, meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Assente-se, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar a palavra de Deus, quero falar duas coisas. Quero falar agora para você não esquecer. Primeiramente é sobre esse livro aqui. Está dando para vocês enxergar o que está escrito aqui? Administração financeira da família. Nós vamos montar um curso. Tem aqui 55 páginas de um curso de administração financeira da família, né? E alguém pode estar perguntando: pastor, por que esse curso é interessante? Até onde eu trabalho, a empresa onde eu trabalho, nós recebemos uma ideia, uma sugestão de melhoria para poder pegar esse treinamento e fazer com os funcionários da empresa. Eu percebo, amados, que desde quando me entendo como aluno de escola, nos meus 5, 6 anos, você tem aula de matemática, de português. Na minha época tinha educação moral e cívica. Quem lembra dessa aula? Né? Só os mais novos como eu. O restante é tudo velho, né? E a gente cantava o hino nacional, fazia posição de sentido, era a coisa mais linda, né? A gente está torcendo para isso voltar para as escolas. Tinha mais educação com os professores, mais educação com os pais dentro de casa. E não vi em nenhum momento que nós estamos preparando os nossos jovens para a sua vida financeira. Não existe uma preparação dos nossos meninos e meninas, e eu quero investir isso na igreja. Quero que os professores, inclusive da aula da sala das crianças, né? Trabalho maravilhoso, está começando sobre os frutos ou os dons? Os dons, os frutos do Espírito. E nós precisamos começar a ensinar isso, né? Tem pessoas aqui que testificaram comigo e falaram: pastor, eu aprendi a ser dizimista na aula que eu tinha na escolinha das crianças. Porque meu pai me dava R$1, tipo assim, eu ia lá e devolvia 10 centavos. E que valor tem esse 10 centavos em comparação para quem dizima R$1.000? É dízimo, mesma coisa. Amém? É dízimo igual, não tem diferença alguma. E lá, quando ela criança, na aula das crianças, aprendeu já o que é ser dizimista e ofertante. Então nós precisamos investir. Mas essa sala que eu vou abrir é uma sala que eu estou abrindo para quem tem de 16 anos para cima, por enquanto, tá? Então, pastor, quem que eu procuro para poder dar o meu nome? Procure hoje está aqui a Verônica, minha secretária. Procura a Verônica, levanta a mão, Verônica. E você vai se matricular. Eu vou ver um dia bom para a gente dar essa aula. Essa aula vai dar mais ou menos 1 mês e meio. E poderia eu dar a aula, não sei quem é que vai dar a aula, mas nós estamos ainda levantando pessoas capacitadas aqui dentro. Mas se precisar repetir, eu vou repetir de novo, ter a aula para não esquecer alguns fundamentos importantes, como um deles: não gastar mais do que ganha. Esse é um dos conceitos importantes. E como criar reserva. A reserva se cria para o dia mau. Lembra José do Egito? Por que Deus levantou José no Egito? Eu estive no Egito, irmãos, numa terra onde não nasce nada. E Deus começa a perturbar o sonho de Faraó, para que Faraó, através daquele sonho das vacas magras, das espigas magras, viesse depois a escolher alguém como José, para que fosse um grande administrador do Egito e de toda aquela terra, para que pudesse, nos tempos de fartura, nos tempos da vaca gorda, não gastar todo o dinheiro e começar a criar o quê? Reserva. Porque o dia em que vier o dia das vacas magras,
eu tenho reserva guardada, e a reserva guardada ela vai me socorrer no tempo das vacas magras. Quem está entendendo? É que nem reservatório de água. Hoje todo mundo pode estar dispensando água, mas nós não passamos uma seca em 2014? E eu, quando estive no Egito, irmãos, a água lá a gente pagava $1. Aliás, $2. Quanto que é $2? R$9. R$9 de meio litro d'água. A água podia estar quente, eu estava lá assim, ó, espremendo ela para descer na boca. Por quê? Porque a gente não valoriza quando tem muito. Precisamos valorizar no tempo de abundância. Se hoje você tem dinheiro na carteira, não sabe o que fazer, cria uma poupança e guarda. E se você está procurando gastar todo o dinheiro, está errado. Nós não podemos comer todo o dinheiro, gastar. Tem dinheiro abundância, vamos fazer churrasco segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, que não é bom, é bom. Então nós vamos aprender aqui. Quem entendeu? Curso de administração financeira da família. Outra coisa que eu vou falar, vai começar sábado que vem a escola para casais. Amém? Não é escola da família ainda, é escola para casais. Só que esse sábado bateu na rede de casais. Então estou convocando todos os casais da igreja para este culto próximo sábado, tá bom? E a matéria que eu vou, ou que quem vai ministrar, já é a primeira matéria da escola de casais. Quem não fez a sua matrícula, faça a sua matrícula, porque essa escola ela é inédita. Nós vamos aprender a viver como casal, não ainda como família. Família é outro curso depois. Eu vou falar sobre isso depois, que aí envolve filhos, envolve o pai, a mãe, o tio, a sogra, o sogro, envolve todas as pessoas que estão no contexto da família. Quem entendeu, diga amém. Então você que vai vir sábado que vem, fora quem já está matriculado na escola de casais, já vai vir. Andréia e o Alex já sabem. Agora quem vai vir sábado e não está matriculado, dê o nome para Andréia e o Alex. Porque nós não vamos fazer a noite do kit crente, vamos fazer a noite da macarronada. Amém? Então, nós vamos combinar, vai ter um valor que a Andréia vai avisar, você chega no dia e paga o valor do casal. Mas se você deu o nome, você vem, tá bom? Vai ter macarrão integral, macarrão normal, vai ser uma bênção em nome de Jesus. É a noite italiana. Amém, casais? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra então? O tema da mensagem dessa noite, repete comigo: restaurando a intimidade com Deus. Amém? Quem gosta de escrever, escreve. Põe aí, restaurando a intimidade com Deus. O texto que nós usamos é o texto de Gênesis, capítulo 1, verso de 1 ao 26. Deixa aí colocado para que todos possam ver. Amados, para falar de restauração de intimidade, eu preciso falar um pouco de família. Escreve uma coisa que é uma revelação isso, e é uma verdade. Cada um de nós que estamos aqui, todos nós temos um conceito do que é família. Cada um de vocês que estão aqui, se perguntar o que é família para você, o que é viver em família, para cada um de nós aqui, nós vamos responder uma coisa. Porque o conceito de família, ele é diferente para nós. Se você escrever cada um que der a sua opinião, e na hora quando pergunta, dá até um choque. Sai umas faíscas, meu Deus, peraí pastor, cabeça agora pegou fogo. O que é família? Qual que é o conceito de família? Agora, por que cada um de nós temos um conceito de família? Por que cada um de nós, se formos responder qual que é o conceito de família,
cada um de nós iríamos falar de uma forma, de uma maneira diferente. Alguns talvez até iam bater, porque o nosso conceito de família, ele é o conceito do meio que vivemos. O que você vai falar de família é o que você está vivendo, é o que você foi ensinado. E aqui houve inclusive um conflito, porque quem é jovem e não casou, ele está no âmbito da sua família ligado aos seus pais. Amém? Quem casou saiu do âmbito daquela cobertura da família dos seus pais e formou aqui um casal e uma família. E dali veio dois conceitos de família: o conceito do papai e o conceito da mamãe, o conceito do marido e da mulher. E isso dá o quê? Conflito. Repete comigo, isso dá conflito. Porque cada um de nós aqui, nós vamos defender o meio em que nós fomos criados. Aí o marido começa a falar para a mulher assim: não, mas isso aqui tem que ser assim, assim, assado. O esposo vira para a esposa e fala: não, não é dessa forma. Por que ele fala que não é dessa forma? Porque na casa dele não era assim. Por que ela fala daquela forma? Porque na casa dela não era daquele jeito. Quem está errado e quem está certo? Os dois estão errados. Pastor, como que os dois estão errados? Porque o conceito de família em que nós vivemos está praticamente tudo errado. Eu vim aqui dar um choque de realidade em você. O conceito de família que estamos vivendo é um conceito extremamente errado. Porque o seu pai e a sua mãe também viviam num ambiente familiar diferente. Eu passei por 3 famílias. Vivi até os 7 anos com meu pai e a minha mãe. Os meus pais se separaram. E para mim, o primeiro conceito de família que eu vivi foi até os 7. Depois que meus pais se separaram, eu fui morar com a minha avó e meu avô. Eu fui num outro conceito de família. E eu me lembro que os meus avós eram sitiantes e eles tinham outros hábitos. Porque muda conceito e muda hábito. Aonde eu morava na minha casa, a gente dormia mais tarde. Na casa dos meus avós, era um ditado comum. Desculpa a minha expressão, mas todo final de tarde, quem é sitiante, tem muita galinha e frango na roça. O que essas galinhas, esses frangos fazem? Eles sobem nas árvores para dormir. Todos eles sobem no pé de limoeiro, no pé de abacate, onde tem, eles não dormem no chão. Quem sabia disso? E aí falava assim, na hora que as galinhas subiu para dormir, todo mundo foi dormir também. Meu avô era 7h30, estava dormindo. Já passou pela sua cabeça, jovem, deitar 7h30? Sai até oração repreendendo o demônio do dormir cedo. Mas o meu avô levantava 5 horas da manhã. Está amarrado em nome de Jesus. Mas quando você começa a fazer faculdade, você tem que acordar 5 horas da manhã. Eu acordo 5h30 todo dia para levar a Giovana no ponto. E levei quase 5 anos agora. Os pais se sacrificam pelos seus filhos, porque querem o melhor, amém? Leva, busca, traz, faz um monte de coisa. Então o conceito do que estava vivendo a família do meu avô era diferente. E todo mundo ia dormir, eu deitava na cama e ficava lá olhando para o teto. E meu avô não era um homem que falava. Difícil mesmo meu avô abrir a boca. Era o jeito que ele foi criado. Italiano misturado com português, homem muito sério, quase que não tinha piada para nada. Então,
Depois que eu saí do sítio, eu fui morar na cidade, eu e meu pai. 2 homens morando sozinhos. É um estrago, irmãos. Homem que mora sozinho, eu vou te falar uma coisa. Quase nem todos, né, Tiago? O Tiago faz um pudim, irmãos. Vocês não sabem o talento que esse homem tem. O pudim dele não é fácil, não. Dá para você comer um mês sozinho. E bem feitinho. E mora sozinho. Eu e meu pai moramos 4 anos sozinhos. 4 anos. E colocamos ali uma forma da nossa família. Então, eu estou falando isso para você porque você está vivendo uma família. Você vive uma família. E vive um conceito de família. Apesar do tema da minha mensagem não ser essa, mas eu tenho que falar essa, porque eu quero que você volte no versículo 26 do capítulo 1, que você vai ver Deus dizendo, aqui na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como é que está escrito ali? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O primeiro conceito que existiu, da primeira célula familiar que saiu da criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. Apesar da mulher ter sido criado do homem, nascido da costela do homem, ela foi feita como homem à imagem e à semelhança do Pai. E ele coloca aqui, depois eu vou me aprofundar nessas 2 coisas que estão na primeira parte do versículo, e deu a característica: domine peixes, aves, gado, réptil, tudo que rasteja, tudo que se move. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Estavam feitos conforme a imagem e semelhança do Pai, pela Trindade, e autorizados a multiplicar, a ter filhos, a fazer com que tudo que viesse em suas mãos se frutificasse e multiplicasse. Ninguém aí está vendo alguma coisa de Deus ensinando a forma que o casal deveria viver. Ou seja, uma coisa é interessante: Deus cria o homem e a mulher, fala para eles: dominem tudo que tem na terra e se amem. Termino sábado na rede de casais. Multipliquem, frutifiquem. Ele deu esta ordem. Mas uma coisa Deus colocou para o homem. Se nós começássemos a perguntar quais são as características de Deus, já que nós fomos feitos conforme a imagem e conforme a nossa semelhança, Deus o Pai, com a Trindade, colocou em nós não apenas a imagem dele, mas colocou também a forma em que nós deveríamos viver. E quando alguém começa a perguntar, como que é Deus? Como que é o Pai? Você vai lá no Segundo Testamento, no Novo Testamento da Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores como sou de Cristo. O que é imitar a Cristo? Como que é viver segundo a semelhança de Deus? O que Jesus fez enquanto ele esteve aqui? Jesus curou. Jesus, ele perdoou. Jesus, ele fez muitos milagres. Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. Jesus anunciou o evangelho dele, fez tantas coisas.
E se nós começássemos a avaliar como deveria ser os filhos, alguém vai me dizer, os filhos devem ser como seus pais. Só que o conceito, olha aqui o choque, o conceito que nós temos de família, estamos aplicando ao pai erroneamente. Aplicamos o conceito de viver em família com Deus. Porque não sei se você percebeu, nós estamos aqui em uma família cristã. Amém? Esta é a família quadrangular, a família, a igreja, os irmãos. Por que você chama essa pessoa que está só de irmão? Ela pode ser até a tua esposa, fala irmã, paz, irmã. Mas por que chama de irmã? Porque nós somos uma família que pertencemos a um pai espiritual. Esse daqui é o pastor aqui da terra, e tem o supremo pastor, que podemos falar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo sobre nós, da forma da divindade e da forma que Ele quer. E erramos quando estamos aplicando os conceitos de família que temos com a nossa família com Deus. Por que algumas pessoas, elas conseguem viver um tipo de relacionamento com Deus diferente das outras pessoas? Por que tem família que funciona melhor do que outras famílias? Porque tem casal que se entende melhor do que outros casais. Aí alguém levanta a mão e fala assim, pastor, não é verdade, Lucas? Pastor, eu sou totalmente diferente da minha esposa. E por isso a gente não dá certo e a gente tem que separar. Amém? Ninguém. Deixa eu dar um testemunho para você. Eu e a pastora somos totalmente diferentes. Não é só porque eu sou homem e ela é mulher, não. Mas, inclusive, nos gostos. Eu estava ontem discutindo com ela, não brigando, mas estava falando assim, puxa vida, eu gosto de fazenda, hein? Se a pessoa numa fazenda agora, uma galinha cantando lá fora, um galo. Aí ela falou assim, Deus que me livre. Quem está errado? Nenhum dos dois. Eu gosto, ela não gosta. Tem essas diferenças na sua casa ou não? Quem é casado aqui tem? Tem ou não tem? Agora quando encontra dois loucos que gostam de roça, vai morar na roça. E eu ainda brinquei e falei com ela, mas morar em roça é bom, irmãos, bom demais. Eu brinquei com ela e falei, como eu te amo muito, eu abro mão de morar na roça e moro com você na cidade. Mas preste atenção. Ela falou assim, você me achou na cidade? Eu estava pescando lá, vi você do outro lado, lá lacei. Ei, como o povo da roça namorava, é engraçado, irmão. É muito engraçado. Eu não vou falar quem que é, mas é da minha família. Meu pai contou para mim uma vez que ia ver minha mãe, sentava ele aqui, meu avô, minha avó e minha mãe lá do outro lado. Quando vi um pedacinho da canela assim, ó. Um pedacinho da canela. Canela, irmão, isso aqui, ó. Hoje estou parecendo até pelado. Vi o pedacinho da canela. Ele até sonhava com a canela dela. Eu não é da canal. Teu pai não contava isso? Teu pai contava.
Hoje, irmãos, hoje, esse negócio de ser sexy, todo mundo quer ser sexy. Louco alguém que casa com alguém só por causa do sexy. Porque você não faz isso. Ó, vamos parar por aqui. Para que é melhor. Mas, amados, e o conceito que você tem de família e que cada um vive, é normal que alguém defenda que isso é certo. Mas eu vou falar outro dia, vou deixar você muito curioso, porque para mim falar sobre isso, eu tinha que falar a respeito dessa questão do conceito familiar. Porque uma das profundidades que está ligada ao conceito da família chama-se intimidade. A família, ela desfruta de uma intimidade entre os filhos e os pais. Pais e filhos, todos os dias. E a proximidade que eles têm é de se encontrar todos os dias e se relacionarem. E o que normalmente nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse conceito que temos de família. Muitos pegam o conceito que tem dele com o pai e quer aplicar isso da mesma forma a Deus. Por que há uma necessidade hoje? Qual que é o desejo de Deus para essa geração? Duas coisas grandes estão acontecendo para essa geração. E ela está alcançando, como pregou a pastora Beatriz na sexta, desde as crianças até os anciões, porque Deus está restabelecendo algumas coisas que Ele colocou lá na eternidade, lá atrás. Como a principal delas é a restauração da intimidade. Não existe restauração de intimidade se não existir primeiramente a visão do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele traz consigo uma coisa que se chama paternidade. E isso quebra aquilo que eu preguei um mês atrás, a respeito do nosso conceito de servir a Deus e de como estamos olhando Deus. Porque a maioria de nós, apenas entenda isso, nós pregamos contra o pecado. Mas o pecado, todo mundo sabe que é errado. Todo mundo sabe o que está errado nas suas práticas. Mas o grande segredo é como eu vou vencer o pecado. Como que eu vou vencer o mal que tenta dominar a minha vida? Somente através de uma forma. Através da restauração da intimidade com Deus. Todo filho e filha que ainda não conheceu profundamente quem é Deus, ele está aplicando o conceito de família que ele tem com Deus. E aí muitos têm queixa dos seus pais, têm queixa de Deus. Muitos não vivem bem com os seus pais, passam a viver uma vida de guerra com Deus, porque Deus não responde minha oração, parece que Deus se esqueceu de mim. Eu oro toda hora, eu vejo Deus fazendo as coisas na vida das pessoas, mas não faz na minha vida. Por que alguém diz isso? Porque não está claro para ele ainda quem ele é. E aí ele pega o conceito que ele tem de família e ele começa a aplicar o mesmo conceito com Deus Pai. Presta atenção nisso aqui. O Evangelho, ele é de Jesus Cristo. Podemos erroneamente e levianamente conduzir alguma coisa do Evangelho
de uma forma em que nós enxergamos e não Jesus. Porque muitos falam assim: o Evangelho de Jesus Cristo segundo o fulano, o Evangelho de Jesus Cristo segundo a seita tal, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é um Evangelho apenas, e ele é o Evangelho do reino de Deus. Ele traz a revelação de um Deus como Pai, que amou o mundo de tal maneira, que foi capaz de enviar o seu Filho unigênito. E aí o que nós sempre acreditamos é que Ele veio buscar e trazer os pecadores de volta. Estávamos, segundo a Bíblia, todos como ovelhas desgarrados do rebanho. Essa é uma revelação, mas na realidade, nós tínhamos perdido a intimidade com Deus. Amém? E o que Jesus Cristo veio fazer, pastor? A morte de Jesus Cristo na cruz, presta atenção nisso. Ele veio com a morte dele e ressurreição, levar sobre ele todas as nossas maldições, inclusive a maldição que nos tirava da presença do Pai, a maldição que nos afastava da presença de Deus. Ele levou os pecados, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, e todo o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, porque Ele veio restaurar a intimidade. Ele veio trazer de volta os filhos para o Pai. Como eu posso restaurar a minha intimidade com Deus? Primeiramente, antes de você restaurar, é importante que você pare imediatamente de aplicar o conceito que você tem de família hoje com Deus. Tem muita gente que se machucou com sua família, machucou e foi machucado. Tem muitas pessoas que estão frustradas com sua família, frustrou e foi frustrado. Tem muitas pessoas que foram abandonados, abandonou e foi abandonado, porque sempre tem duas partes. E aí nós queremos ou estamos vivendo no automático, achando que porque alguém da nossa família nos rejeitou, que Deus também vai nos rejeitar. Faz sentido isso? Achando que porque na minha família os meus pais não deram certo, se separaram, na minha também vai dar tudo errado. Dizendo ou pensando que se eu não recebi amor da minha família, do meu pai e da minha mãe, eu não tenho também amor para dar, como se amor fosse reservatórios de transferência. Isso não faz sentido, porque o amor é Deus, e uma vez que recebeu o Pai e Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você agora não é mais como era antigamente. Você nasceu de novo, a sua velha natureza morreu. Então o inimigo, ele quer colocar na nossa mente que porque os nossos pais não nos amaram, a gente não consegue amar as pessoas. Porque o meu pai não falava comigo, eu também não vou, procurar o meu pai para falar, vou procurar Deus também para falar. E com isso, o que acontece? Eu não desenvolvo intimidade com Deus. Eu começo a viver com o Pai aquilo que eu vivi a vida inteira com os meus pais. Faz sentido isso, igreja? Então a primeira coisa, a gente fala muito sério com as coisas do reino. Para começar a fazer o que é certo, passe a não atrapalhar mais você mesmo. Fala para o seu irmão assim: Espírito Santo de Deus está me usando como profeta para dizer a você: não atrapalhe a sua vida. Você pode estar atrapalhando a sua vida você mesmo.
Porque você grudou nesse conceito, você grudou nessa rejeição, inclusive você talvez até viveu o retiro, você grudou nessa situação e você está vivendo, consequentemente, todos os dias, vivendo o problema. Você está entendendo, filho, que Deus está falando com você essa noite, a profundidade, você está vivendo o problema e não está vivendo a solução. Você está soltando fogos aos problemas, você está fazendo festa aos problemas, e não está correndo atrás da solução, não está vivendo a solução. Enquanto você vive os problemas, enquanto você vive, você relata os problemas, você não enxerga a solução. Tá bom, o problema todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu fui rejeitado, todo mundo sabe que eu fui abandonado. E daí? Eu quero viver uma nova vida agora. A minha velha natureza morreu, agora sou novo em Cristo, nascido de novo. E como é a forma que Deus Pai me quer agora, como que Ele me ama. Ele não vê quem é rico e mais pobre, não vê cor, não vê de onde eu vim, para onde eu vou. O que Ele vê é se meu coração está pronto para receber Ele como Pai. Então, pare imediatamente de atrapalhar a sua própria vida, filho. Você sempre tem a mesma história. Sempre tem. Se eu fosse contar da minha vida, as pessoas olham para algumas pessoas e não acreditam que elas viveram. Nossa, mas você já passou fome? Não. Lógico que eu passei. Mas você já dormiu não sei o que já? Aí você não sei o que já? Mas parece que não é por quê? Porque essa natureza morreu. Aquele que morreu lá atrás ficava chorando as pitangas. Aquele que morreu, que já foi crucificado com Cristo, ficava remoendo o passado, remoendo a vida que viveu, remoendo todo o desprezo, remoendo o abandono, remoendo tudo que passou de problema na vida, de dificuldade. Escuta uma coisa, viva o seu novo hoje. Você tem o poder de construir o novo. O passado já foi, já era, já ocorreu. Em 1900 e tanto eu fui abusado, foi. Deus trouxe você de novo, renovou a tua vida, renovou, até do teu abuso, Deus restaurou o seu corpo, Deus restaurou a sua mente, não viva mais isso. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é eu sair desse conceito, é sair dessa mesmice, é sair dessa vida, porque isso, o inimigo, ele quer que todo dia eu fique vivendo. Pergunta para mim, pastor, o senhor acha que eu devo casar? Pergunta. Casa. Essa bobeira que tem gente que fala, não casa não, pelo amor de Deus. Mas a pessoa que fala mesmo não fica sem ninguém. Largou hoje, 2 dias depois, já está lá à procura. Como é que é? A caça. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, como nômades, enfiados numa caverna. É porque, amados, você sabe qual que é a dificuldade?
é que você quer trabalhar, mas não quer ter dificuldade na empresa que você trabalha, não quer ser cobrado. Aqui não, graças a Deus. Você quer viver um casamento, mas não quer que a esposa fale que você largou o negócio jogado. E você, irmã, não quer que o marido também. A gente quer ter as coisas, mas não quer ter trabalho. Ai, que bom se o carro não precisasse abastecer, se não precisasse pagar energia elétrica. Se bom se o gás não acabasse, se não aparecesse ruga no rosto. Seria muito bom se Adão não tivesse pecado lá no Éden. Então tudo que se tem, você acaba tendo que pagar o preço. Quer ter um carrão? Quem tem sonho de ter um carrão? Só um pneu custa no mínimo 500 conto. Aí você vai querer colocar um remold. Como é que é? Pneu remold recalchutado num carrão como esse? Como é que é? Decapado, ressolado. Vai lá no borracheiro, manda ele riscar o pneu, põe tua família no pneu riscado. Por quê? Porque casamento é caro, ter filho é caro, mas é uma bênção. A tua vida custou caro, Jesus morreu, deu a vida dele por você, pagou um alto preço pela tua vida, e você está questionando as coisas que estão caras. Olha, aqueles que levavam os filhos no restaurante até 12 anos não pagavam. Eu não sei se foi a Beatriz ou a Giovana. Nós foi jantar e perguntou a idade de uma delas. Eu falei, é 12 anos. Não, pai, é 12 e meio. Já fiz 13. Olha, se eu pudesse enfiar a cabeça debaixo da terra. Falei, em casa a gente conversa. Criança é jeito de fazer isso, né? Eu não lembro quem foi a Giovana, né? Mas eu não falei por maldade, eu confundi. Mas na hora me deu um branco, ela falou, tem 12. Mas ela ia fazer 13 ainda. Eu falei, então tem 12. Você não fez 13, tem 12. Aí fez 13 anos, tem que pagar como adulto. Ainda bem que você está pagando comida. Já pensou se fosse um remédio para quimioterapia? Que pague mesmo. Que ela quer pôr um vestido bonito. Quem tem mulher sabe como é caro ter mulher. É maquiagem, é vestido. Apesar que as minhas filhas nunca deram gasto. Mas tem pai que reclama dos filhos. Olha o que deu. Olha o que Deus fez pela vida de todas as pessoas. O preço alto que pagou para restaurar a intimidade. A intimidade que ela foi embora por causa do pecado, filhos. Tudo foi levado. Então, para a gente matar esse assunto hoje, a primeira coisa, eu tenho que parar de aplicar o conceito que eu tenho de família com Deus, o meu Pai. Eu preciso viver uma experiência nova. Como que você acha que Deus trataria você? Número 1, Deus jamais desiste dos seus filhos, de forma alguma. Ele é um pai bondoso, amoroso, jamais teve raiva dos seus filhos. Ele passou a Bíblia inteira trazendo e tentando trazer os seus filhos para perto dele, até o ponto dele enviar Jesus para morrer na cruz. Já viu aquele pai que talvez até mima? Às vezes até somos mimados por Deus, o tamanho, o amor que Ele tem para a nossa vida, mesmo antes de nós nascer, já tinha nos escolhido. Então, amados, faz a regrinha igual. Se Ele jamais desiste de você, não desiste dele não. Tenha Ele no seu máximo.
queira estar mais perto dele, queira viver ele na sua vida, porque nós estamos vendo as características de Deus. Ele é um Deus bondoso. A Bíblia fala que Deus é amor, toda a essência de amor está em Deus. Quando Ele olha para nós, Ele não olha como juiz, e Ele não olha como alguém que veio para nos condenar, como acusador. Ele olha para nós e Ele vê todos como seus filhos. E o que Ele espera? Ele espera que os filhos voltem ao amor do Pai. Ao invés de apontar e dizer é pecado, é errado, tem que tomar vergonha na cara, tem que parar de fazer isso. É verdade. Temos que parar de desobedecer. Temos que parar de fazer isso e aquilo outro. Mas nada disso vai ser consertado se o amor não vier em primeiro lugar. Eu me lembro da figura do meu avô. Amados, com a minha avó, como ela falava bastante, eu pintava e bordava com ela. Já viu que essa não me pega? Eu, criança nova, ó. Mas ela me pegava mais tarde. Mas o meu avô, ficar perto do outro. Ficar perto dele é sério. Ô fulano, vai lá, busca a enxada. Opa, vou buscar a enxada. O senhor não quer que pegue o trator também? Não, gostava de um trator, irmão. Nossa, falar de trator, sonho era dirigir. Ela pegava o trator. E lá pegava não sei o quê. Porque tinha um laço meu e dele, de amor e de respeito. Então tudo aquilo que eu não fazia com a coitada da minha avó, porque parece que eu gostava de irritar ela, para o meu avô eu obedecia. Cuidado, tem muita gente fazendo as coisas para tentar irritar Deus. Como que é o Pai? Ele é amor, Ele é bondade, Ele é a essência do amor. Outra característica do Pai, que na intimidade você precisa aprender, é que Ele cuida de você. Você não sabe, mas só esta semana houve enormes, grandes e inúmeros livramentos que aconteceram na sua vida. Você talvez estava até chateado com Deus, falando que Deus não estava te ouvindo, mas os demônios fizeram reuniões, tramaram coisas contra a sua vida, de acidente, de morte, de tantas outras coisas, e o os livrou de todas. Aleluia! Aleluia! Enquanto você estava lá, meio deprimido, caído, achando que Deus não estava te amando, no espaço espiritual havia uma guerra para a sua vida, para proteger a sua vida contra todo o mal, e você não estava vendo. O Salmo diz: o Senhor chama os anjos, e Ele dá ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem. Sabe aquele fulano lá? Ele é até um pouco enjoadinho. Ele acha que eu não amo ele, mas eu estou te dando ordens a respeito dele. Foi feita uma trama para acabar com a vida dele essa semana. Mas agora vocês vão lá, fura capeta, corta um pedaço de braço de demônio. Estou fazendo uma ilustração aqui. Mas não deixe que nada aconteça ao meu filho. A Bíblia está dizendo que caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Pelo amor de Deus, irmão. Caiu 1000 ao teu lado.
não é 1000 irmãos, não, 1000 demônios ao teu lado, 10.000 à tua direita. Meu Deus, você não vê Deus falando isso para anjo? Você não vê Deus dando essa proteção a anjo? Você vê Deus dando essa proteção aos seus filhos? Caiam 1000 ao teu lado, caiam 10.000 à tua direita, e nem um fio da sua cabeça, nada, você não será atingido. Você estava até talvez chateado com Deus. Você estava até talvez um pouco assim, Deus se esqueceu de mim. O segundo grande erro aqui, só para a gente falar da qualidade do Pai, é que queremos enxergar Deus da forma que nós achamos que Ele é e não daquilo que Ele é. Você pode ter um conceito sobre o Pai muito errado. Pode ter um conceito religioso, pode ter um conceito enganoso familiar, e o mal é que nós, às vezes, damos um aspecto do que Ele é, do que Ele faz, de como Ele vai fazer, da maneira em que nós achamos, e não na maneira que a Bíblia fala. Você tem a Bíblia que fala como é Deus, como que Ele faz. Você acabou de ver, você leu um monte de vezes que Deus chama os anjos, dá ordem a teu respeito para que te guarde. Vai cair mais de 11.000 demônios. E você fala, mas eu quero ver. Eu quero ver os demônios caindo. Eu quero ver os capetas sendo mortos. Nosso Deus não é Deus de propaganda, irmãos. Ele não vai lá no Facebook, coloca lá, acabei de matar 11.000 demônios do pastor Leonardo. Queremos que Deus faça as coisas que a gente acha que Ele tem que fazer. Deus, Ele age no sobrenatural. Ele age na sua divindade eterna. Ele não vai fazer aquilo que a gente formalizou na nossa cabeça como Ele deveria fazer. Uma coisa é certa, irmão, você está vivo, você está bem, está aí com saúde, veio no culto, vai comer um bifão depois do culto, e tem motivo para glorificar e louvar o nome do Pai todo dia. Acima de todos os problemas. Aleluia! Se alguma coisa Ele está deixando você enfrentar, é porque Ele não quer que você fique mimado. Alguma coisa você tem que ralar, irmão, porque é a única forma que você vem falar com Ele. A única forma que você fala com Deus é quando você está na punta de joiada. É quando está vivendo um marasmo, a pindaíba. Aí eu vou para o monte, aí eu joelho, vai dar até calo no joelho. Tem gente que não está preparado para viver o sobrenatural de Deus, porque uma vez que ele está bem para falar com o Pai, para vir no culto, ao nosso conceito de vir na igreja, o conceito brasileiro pregado, venha na igreja, porque você tem um grande problema para Deus resolver, e você precisa vir na igreja para Deus resolver. Este é o conceito errado, o mercado da fé. Como o motivo de você estar na igreja e o motivo de Deus existir é só para resolver os teus problemas. E Deus, Ele está no alto, poderoso, sublime trono. E Ele está olhando na terra neste momento, aonde o corpo de Cristo está tendo as suas reuniões. Qual que é o pensamento de Deus? Que Ele seja adorado, reverenciado e buscado pelos seus filhos. Enquanto isso, muitos lugares, não que Deus ele fica chateado de alguém pedir as coisas para Ele não fica chateado. Mas o único motivo de algumas pessoas estar buscando a Deus é porque precisa dEle. Algumas pessoas só se relacionam com seus pais terrestres porque precisa do dinheiro deles. Sim ou não? Porque precisa da moradia dos seus pais.
porque precisa da casa dos seus pais. Não é assim que os seus pais querem. Aí eu pego esse conceito e aplico ele igualzinho a Deus. Eu só quero as bênçãos de Deus. Eu só quero que Ele resolva o meu casamento. Eu só quero que Ele resolva. O dia que você mudar o teu foco, tua vida muda. O dia que você mudar o motivo de você buscar Deus, teu casamento será restaurado. As dores que tem no seu corpo vão desaparecer. O problema que está na tua vida, seja qual área, vai sumir. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Como que é o Pai? Como que é Deus como Pai? Como que Ele é comigo? Ele é um Deus bondoso, Ele é amoroso, Ele jamais desiste da minha vida, Ele não faz acepção de filhos. Ele é um Deus que, apesar dele mimar alguns, Ele permite que nós passamos por algumas coisas para poder aprender, para poder tirar e criar resistência na nossa vida. Qual que é o mal dessa geração? Os filhos não podem pôr a mão na terra. Os filhos não podem não sei o que. Agora essa doidura desse coronavírus. É tudo álcool gel, álcool gel, álcool gel. Lava a mão. Tchum! Para com essa bobeira, irmão. Feliz é os filhos que rolam na terra. Deixa o menino sujar. Deixa o menino rodar. Deixa ele sujar a mão. Deixa ele colocar. O sonho de algumas crianças é colocar o pezinho na terra, no barro. Nós chegava até, precisava lavar com sabão de soda para poder tirar. Estou vivo até hoje. Sabe qual que é o nosso mal? É que achamos que Deus vai cuidar de nós do jeito que cuidamos dos nossos filhos. Porque cada um cuida de um jeito. Você percebeu isso? Eu deixo isso, você não deixa. O outro deixa fazer aquilo, o outro não deixa. Porque cada um tem um conceito de família. Mas uma verdade é, e meu tempo é muito pouco, em que a grande chave que vai virar a tua vida e vai fazer você caminhar por lugares maravilhosos. Quando eu falo lugares, é que o teu caminhar e a tua vida, apesar de grandes lutas, talvez grandes desafios que você vai enfrentar, Deus vai te ajudar você a sair por cima de todos. Mas porque você buscou intimidade. E para restaurar a intimidade, eu tenho que tirar os conceitos de família que eu estou vivendo. E começar a viver os conceitos que a Bíblia me ensina. Os conceitos que o reino de Deus está me ensinando que eu tenho que viver. Você vai lá e vê, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus deu esses 2 grandes mandamentos. E Ele aplica isso sobre os outros tantos que estavam no Velho Testamento, como de uma forma muito mais poderosa. O que você seria capaz de viver pelo Pai? O que determina o seu nível de intimidade com Deus não é a quantidade de línguas estranhas que você fala, mas é o quanto que você sente Ele na sua vida. É o quanto que você fala do que você vive. Se a tua boca só fala miséria, só fala problema, você não tem intimidade com Deus ainda. Porque quem tem intimidade confia. Quem tem intimidade sabe que no último momento vai vir um livramento. Deus quer que você desfrute disso. Fica de pé.
Aleluia. Aleluia. Toda vez que somos parados por uma autoridade, a primeira coisa que a autoridade pergunta e pede para nós: cadê a sua identidade? Você vai na carteira e você pega sua RG ou sua CNH e mostra quem você é. A Bíblia diz que o diabo tem poder e fala que Deus tem todo o poder. Quando Jó estava vivendo, talvez para ele, o seu melhor momento familiar, Satanás apareceu a Deus e Deus falou quem que era Jó para o diabo: homem reto, homem íntegro, homem que eu conheço quem que ele é. Eu conheço, sei da sua identidade, sei quem que ele é. E ele passou, perdeu a família, perdeu seus filhos, ficou pobre, arrasado. E lá no finalzinho do livro de Jó, você vai ver escrito que Deus mudou a sorte de Jó. E tudo que ele perdeu, Deus deu para ele em abundância muito mais. Mas ele trouxe no corpo as marcas de sua experiência de livramento e de reconhecimento daquilo que Deus fez na vida dele. Enquanto estava nos seus momentos difíceis, ele declara uma palavra. Essa palavra, esse versículo, é o versículo que marcou também a história da minha conversão. Ele diz lá: bem sei que tudo podes, meu amado, pois nenhum dos seus planos é frustrado. E hoje eu tenho uma revelação para a tua vida. Assim como foi na vida de Jó, o Pai hoje está dizendo que nenhum dos planos dele na sua vida serão frustrados. Estamos ainda aprendendo a viver como filhos. Estão pedindo a tua identidade. Mostre quem você é. E você vai mostrar com vida. Você vai mostrar de que forma, pastor? Da forma que você vive a tua fé. O motivo de você estar aqui, o motivo de você vir na igreja, o motivo de você estar buscando o Pai, o sentimento que você tem por Ele, que não é um sentimento religioso, não é um sentimento de busca apenas por intenção, mas porque você reconhece o amor dele. Fecha os teus olhos. As luzes, por favor.